Uma das palavras que mais se usa para essas frases de efeito é processos. Né? Processos. Podemos criar tantas artimanhas. E aí se estabelece um clérigo. E aí, um programa. Tem que ter um programa. Temos que ter um bom louvor, um local aconchegante. Podemos fazer tudo isso, irmãos. Você se lembra quando Salomão edificou aquele templo? Você vai ver que a característica distinta de que Deus estava colocando o seu selo ali foi quando a glória de Deus entrou naquela casa e ninguém pôde entrar. Porque nós podemos ter um tabernáculo sem arca, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a revelação de Deus e sem a manifestação de Deus. Nós tivemos uma comunhão hoje aqui, à tarde, com os irmãos aqui, os anciãos das comunidades, das localidades, de várias localidades aqui representadas. Também tivemos aqui irmãos que, aonde eles vivem, moram, não há um testemunho adequado, um testemunho bíblico da vida da igreja. Esses irmãos estão ali, com as suas famílias. Uma coisa muito linda, muito maravilhosa, muito linda que o Senhor nos trouxe aqui essa tarde, foi a palavra de encorajamento de outros irmãos que passaram por essa experiência também. De poder dizer que a igreja não é definida pela quantidade de pessoas que reside ali. Aí, ó. Mas por aquela linda declaração do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Pronto. Onde está na Bíblia. Onde 2 ou mais estiverem falando de Cristo, ele está presente. É a igreja, faz parte, é uma assembleia, é um grupo pequeno, mas ele está presente. Então, igreja onde Cristo está presente, através do homem, da mulher. É as pessoas que têm habitação do Espírito Santo. Eles formam aí uma parte da igreja. Se você colocar todos os que estão no planeta, todos fazem parte da igreja, que é edificada por Cristo, não é pelo homem. Então a igreja não precisa de um local para dizer somos a igreja. A igreja não precisa de uma grande, maravilhosa e afinada, harmônica equipe de louvor. Não precisa. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tem realidade espiritual. A igreja também não precisa de um clérigo instituído, de pai apóstolo, de bispo, de mais não sei o quê, de sacrossanto anjo. A igreja não precisa nada disso, irmãos. A igreja precisa viver a simplicidade da profundidade da devoção em Cristo. Não precisamos de nada disso, irmãos. Só precisamos que Ele esteja presente entre nós. É disso que nós precisamos. Formas e fórmulas nunca produziu a igreja do Senhor. A igreja é uma entidade celestial. A grandeza do aspecto espiritual celestial da igreja como uma entidade divina. É isso que o assunto da nuvem vai nos mostrar. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia aqui em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Por favor. Vamos ler o versículo 34. Observe. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amado irmão e irmã, eu sei que é impossível requerer isso de vocês. Mas tente, se esforce em lembrar tudo que nós lemos sobre esta nuvem, desde o Pentateuco até o livro de Apocalipse. Cada detalhe, cada frase, cada designação do caráter desta nuvem. Como a nuvem
do trono de Deus, a nuvem da face de Deus, a nuvem da presença de Deus, a nuvem do falar de Deus, essa nuvem teofânica, da manifestação de Deus. E diz que a nuvem cobriu a tenda, o tabernáculo. E a glória do Senhor, há uma união, há uma manifestação, há uma consequência, há uma interpretação. Que interpretação é essa, irmãos? É que a glória do Senhor é uma interpretação do sentido, do objetivo da nuvem. A glória do Senhor encheu sua casa. E por que, irmãos, nós estamos falando da necessidade, da urgência, do despertamento? Então nós precisamos de ser honestos, ou não, irmãos? Ou vocês preferem que a gente faça um sensacionalismo, umas pirotecnias hermenêuticas aqui, para assombrar vocês? Ou temos que ser verdadeiramente simples na leitura e na exposição? Porque é isso, irmãos. É simplesmente isso. Sabe por que estamos tratando do assunto, da urgência, do despertamento espiritual? Sabe por que o assunto do despertamento é urgente? Então nós temos que dizer para o Senhor que temos perdido o contato com a sua glória. O que, inevitavelmente, nós temos que assumir que se temos perdido o contato com essa glória, a glória não enche mais as nossas reuniões. Nós podemos encher as nossas reuniões do programa, do louvor, da pregação, e achamos que isso basta. Não basta. Nós precisamos nos ocupar com a glória de Deus. Talvez seja porque temos perdido a glória de Deus. Como o irmão Tozer, certa feita, disse, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, as comunidades cristãs seguiriam o seu curso normal e ninguém sentiria a ausência dele. Isso precisa esmagar o nosso coração. Porque nós podemos ser aquele tipo de cristão pós-moderno. O cristão que relativiza tudo. O cristão que não filtra o que ouve, o que vê e nem o que fala. O cristão à maneira do mundo, na forma do mundo, na forma do mundo. O cristão espiritualista. Se tem uma coisa que espiritualista gosta de falar, irmãos, vamos orar. Né? Se apresenta qualquer problema, não, irmãos, temos que orar. Não é verdade? Sempre assim, muito espiritual. Nós temos que ouvir Deus. É ridículo. Você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, o espírito da Madame Guyon abaixou nesse irmão. É ridículo, irmãos. Essas coisas precisam ser tão naturais na nossa vida. E muitas vezes, a maneira como nós respondemos e usamos essas expressões, essas frases cristãs, demonstra o quanto nós somos superficiais. Porque todo irmão que quer ser muito espiritual não passa de um ser superficial. Amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar mais um texto aqui. Números capítulo 9, versículo 18. Números 9, 18. Números capítulo 9, versículo 18 diz: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Eu quero que você observe aqui essa frase, segundo o mandado do Senhor. A palavra aqui no hebraico é segundo a boca do Senhor. Deus tem uma boca. Deus tem uma voz no meio da sua igreja. Aqui está o significado do ministério dos trombeteiros, aqui do capítulo 10, versículos 1 a 10 de Números. Números 10, versículo 1 a 10. Está vendo? Diz que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Essa palavra que pairava no hebraico é habitar. Porque havia uma íntima ligação entre a nuvem e o tabernáculo. Isto é, a presença de Deus, algo que tem sido repetido aqui.
Então nós temos aqui movimentos celestiais no meio do povo de Deus. Olha aí Números